Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, no ano 30 anos de prestação de serviço para você, que é nosso telespectador. Todos os domingos a gente discute, debate aqui direitos trabalhistas, questões sobre previdência e o INSS, além do funcionalismo público e outros muitos assuntos. Um programa parcial que tem o lado de você, trabalhador e do aposentado. Neste domingo, quem está comigo aqui para a gente debater, conferir um tema importante que daqui a pouquinho você vai saber, em nome do Sindijus, o seu coordenador geral, Marco Aurélio Weber, pelo Sindicato dos Aeroviários da capital, está com a gente o diretor Oswaldo Rodrigues. Em nome do CEMAP Sindicato Cidadão, Juliano Porsche representa a entidade. E para responder as dúvidas que você encaminha sobre Previdência, o doutor Tiago Kidrick, em nome de KS Advogados, é o nosso especialista em Previdência na manhã desse domingo. Em instantes, nós vamos debater aqui no Boca no Trombone os primeiros 20 dias do governo de Eduardo Leite e de Jair Messias Bolsonaro, além, é claro, de responder as dúvidas sobre aposentadoria, INSS e direitos trabalhistas. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta aqui no Boca, 30 anos, defendendo o seu direito. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Voltando com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo e já vamos direto para a nossa interatividade. Você que nos acompanha pode participar enviando as dúvidas através das mensagens pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook ou até pelo e-mail. Vai rodando aqui na tela da Band enquanto a gente vai conversando com o nosso especialista, o nosso consultor, Dr. Tiago Kidrick, em nome do KS Advogados. Dr. Tiago, a gente agradece a sua presença aqui no Boca, mais uma vez. O Nilo de Eldorado diz o seguinte, é nosso ouvinte, nosso telespectador assíduo, né? E queria saber, para aposentar para aqueles trabalhadores com mais de 50 anos, como é o caso dele, que deve ter 20 e poucos anos de carteira e muito tempo ele trabalhou no interior, né, sem chance de comprovar esse tempo, pois era trabalho por dia, sem vínculo, em granjas, né? É a dúvida encaminhada pelo Nilo. Doutor Tiago, muito bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos companheiros aqui da bancada. Nilo, primeira coisa, eu acho que eu investigaria melhor se não tem como comprovar esse seu tempo, né, em granjas, né, com testemunhas e alguma prova documental também para reforçar. Então, faria isso, procuraria um advogado previdenciarista para ver quanto tempo o senhor tem. Se o senhor tiver só 20 e poucos anos mesmo, sem comprovação e 50 anos de idade, provavelmente o senhor vai ser enquadrado na regra de transição da reforma da Previdência que está vindo aí. E vem mesmo, né? Esse é o ano, é o ano da reforma. O Inácio, meu amigo, tem 62 anos de idade e 28 de contribuição. Posso pedir meu benefício contando com insalubridade? Trabalho na construção civil, sou mestre de obra. É o que fala aqui o nosso telespectador, o Inácio. Sim, a jurisprudência mostra que muitos casos de trabalho na construção civil, né, têm sido acolhido como tempo especial e tendo 25 anos de tempo especial, o senhor já pode se aposentar com a aposentadoria 46, né, diferenciada sem idade mínima. O Adriano, 44 de idade, desses 23 anos com carteira assinada, sendo que nos últimos 3 como motorista. Foi dispensado há 5 meses, nesse período descobriu que tem uma doença crônica no olho direito. Gostaria de saber se posso me aposentar. Já estou até com o laudo nas mãos, é o que diz o Adriano. Pois é, tem que ver se eles vão lhe aposentar, se vão lhe dar um auxílio-doença, né, enquanto a incapacidade, o critério da aposentadoria por invalidez é a pessoa não poder ser reabilitada para outra função. Se o senhor puder ser reabilitado para outra função, mesmo com uma dificuldade em um dos olhos, talvez não lhe deem aposentadoria por invalidez, né? Mas também é importante destacar, caso o senhor não consiga o auxílio-doença, aposentadoria, existe a aposentadoria do deficiente, conforme o grau de deficiência, leve, moderada ou alta, né, reduzindo o tempo necessário para a aposentadoria. Então, faria um estudo mais apurado do seu caso. Procurar um especialista, né, para adequar a melhor opção. Agora é hora da gente debater o assunto da semana. Hoje, exatos 20 dias dos governos Leite e Bolsonaro. Quem traz o material, quem amplia para a gente os fatos, o que marcou esses primeiros dias dos governos, é o nosso colega Jonathan Bittencourt.
Os primeiros 20 dias do ano de 2019 têm sido marcados pelos primeiros passos dos governos gaúcho e federal. Nos pagos do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o novo governador, teve de lidar bastante com as chuvas que atingiram o estado, deixando milhares de pessoas fora de suas casas. Máquinas que serão disponibilizadas para os municípios no sentido de agilizar o processo de desobstrução de córregos, canais, agilizar a limpeza que ajude no escoamento das águas e também na recuperação de vias emergenciais. Mas não se resumem a isso as primeiras semanas. A crise fiscal também esteve no centro das atenções. Decretos foram assinados para contingenciamento de gastos, incluindo corte de horas extras de servidores, exceto da segurança pública. Para que a nova equipe, paralelamente, vá estruturando as medidas que aí sim reestruturarão o Estado, que são aquelas que serão levadas especialmente à Assembleia, que incluem plano de privatizações, de concessões e de redução de custos a partir da própria estrutura das carreiras do serviço público. Outro ponto que pode ser destacado é a autorização para o início de obras públicas em 16 escolas e a construção de uma escola indígena de educação infantil. Também foi determinado o início da reforma da penitenciária de Venâncio Aires e da recuperação de um prédio da Brigada Militar em Dom Pedrito. Ainda mais movimentado foi o início do governo Bolsonaro. A reforma da Previdência, como era de se esperar, esteve como um dos principais pontos de especulações. Deveremos apresentar uma proposta e o nosso objetivo é que pelos próximos 20 anos o Brasil não tenha mais que falar de reforma da Previdência. A regra de transição nós estamos simulando. A proposta que existia antes era justamente uma que tinha uma regra de transição de 20 anos. Então o ministro quis dizer exatamente que nós estamos fazendo algo da mesma profundidade. Embora eu ache que um sistema de capitalização, como nós estamos desenhando, é algo bastante mais robusto. É mais difícil, o custo de transição é alto, mas nós estamos trabalhando para as futuras gerações. Mas o que mais marcou esse início de gestão foi mesmo o decreto de flexibilização da posse de armas, uma das principais bandeiras na campanha eleitoral de Bolsonaro. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a Defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Eduardo Leite e Jair Bolsonaro têm pouco menos de 4 anos pela frente. O tempo não para e, pelo andar da carruagem, não faltarão assuntos para o Boca no Trombone. Verdade, verdade. Muitos assuntos vão ser debatidos aqui nessa mesa. Quero começar com o Marco Weber. Marco, aqui no estado, os primeiros 20 dias foram marcados aí por uma sinalização do governo de Eduardo Leite no sentido de vários contingenciamentos, né? Não temos horas extras a ser pagas, já se fala em mudanças aí no que toca a algumas categorias do serviço público, como é o caso do magistério. Como é que é essa primeira pontuação? A gente não pode dizer uma análise, porque é um tempo muito curto, né? 20 dias é muito pouco tempo, né? A gente sabe, você, telespectador também, a gente ainda está engatinhando nas duas administrações. Como que o Sindijus está vendo esses primeiros movimentos aí? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas de bancada, bom dia, telespectadores, especialmente aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O Sindijus vê com muita atenção e apreensão esses primeiros meses de governo, principalmente o governo federal, que se volta novamente para uma reforma previdenciária que se diz nos bastidores será mais dura do que a proposta pelo governo Temer. As confederações, as entidades nacionais e daqui a pouco os sindicatos estarão agindo no sentido da promoção de uma greve geral já no mês de fevereiro, assim que apresentadas as primeiras linhas dessa reforma previdenciária. No âmbito estadual, Eduardo Leite comprova com seus primeiros passos no governo que está
voltado novamente com a vilanização dos servidores públicos. Entra governo, sai governo, os servidores são sempre os chamados a contribuir, a despeito do seu sacrifício, com eventuais prometidas e não cumpridas medidas saneadoras do Estado do Rio Grande do Sul. Há 40 anos nós temos desgovernos contínuos que culminaram nessa situação que hoje vivemos. Oswaldo Rodrigues, como que o Sindicato dos Aeroviários está vendo essa situação? Aqui no Estado foi até dito no material, é possível que privatizações ocorram. Você, que é da área do serviço aeroviário, né, já conviveu e convive, né, com várias privatizações e os reflexos de que isso acabou trazendo para toda a sociedade. Como que tá vendo, está colocando a lupa e está olhando esses primeiros diazinhos aí de governo? Obrigado por estar conosco aqui no Boca. Um bom dia. Bom dia, meus companheiros de mesa, telespectador. O que a gente espera de um governo, né, quando ele entra, senta na cadeira, né, no Estado ou na presidência da República? Tu espera de um governo que ele tenha algumas propostas de imediato, principalmente para que tente resolver as questões mais emergentes do país, né? O presidente Bolsonaro, o que ele deveria fazer sentando na cadeira da presidência? Nós estamos com o desemprego lá em cima. Estamos o quê? É um sistema capitalista, que é um sistema baseado no consumo. Então, tu pode ter qualquer sistema de governo que tu quiser, mas o que nós vivemos é esse. Então, nós estamos concentrando mais rendas com as medidas que vieram através da reforma trabalhista, ainda no governo Temer, e estamos também provocando desemprego e concentração de renda com a não atualização da tabela do imposto de renda, por exemplo. Sim. Né, escolas particulares de infantis, né, creches em geral, na área particular, muitas delas estão fechando hoje porque as pessoas estão pagando, estão abatendo, aliás, a metade do que gastavam em ensino, só pode abater a metade. Quer dizer, isso é um exemplo pequeno em relação ao todo, mas seriam situações de saída do governo Bolsonaro para medidas que viessem, de repente, amenizar essa situação, principalmente do desemprego. Agora, o primeiro ato do governo é assinar a liberação de armas, entendeu? Então, no governo anterior foi a fome zero, é uma diferença gritante, né? Verdade. Juliano Porte. Só para concluir, em relação ao Estado, da mesma forma, o companheiro Marcos acabou de falar, 40 anos e entra governo, sai governo, eles iniciam e eles não têm nenhuma proposta a não ser ir para cima do servidor público. É sempre a mesma coisa, todo início de mandato. Tem que virar a chave, né? Não pode ser assim, né? O servidor não é responsável pelos problemas da gestão, da administração, é quem deixou o Estado dessa forma, foram os anteriores governadores. Temos que fazer diferente para modificar a situação. Juliano, dentro dessa linha da pauta das privatizações, há algo de bom que se pode retirar disso? Porque a gente tem no Estado aqui um grave problema com o parcelamento de salário, né? Já a última administração foi praticamente todos os 4 anos o pagamento foi feito de forma parcelada. Ainda assim, dentro dessa visão, é possível que as privatizações elas sejam uma forma de corrigir esse problema? Obrigado por estar com a gente, bom domingo. Bom domingo, Paulo Solano, companheiros de bancada, você, trabalhador, trabalhadora que está nos assistindo. Como um pouco do que já foi falado, em geral entram governos com essa perspectiva, né, mais à direita no espectro, no campo do espectro político, né. São duas questões que sempre estão na pauta. Primeiro, é a venda do patrimônio público, privatizações, parcerias, o nome que quiserem dar, mas é a venda do patrimônio que é de todos nós, público, né? E que tem o porquê de existir e ser público. A segunda, como foi dito, é essa perseguição e essa demonização do servidor público. Lembrem que antes da Constituição de 88 não havia necessidade de concursos, por exemplo. E é isso que muitos estão pensando, é acabar com o concurso, é acabar com a estabilidade, porque aí volta ao estado do compadrio,
da desqualificação do servidor público, que vamos fazendo uma análise muito fria, a qualificação que houve nos serviços públicos nos últimos 30 anos foi enorme. Sim. E aí, buscando principalmente a questão da privatização. O que sobrou para privatizar já? Não é aquilo que é extremamente estratégico, como água, como energia. Isso, alguém acha que há motivos para se privatizar? No caso da Embraer, por exemplo, é privatizar a nossa soberania nacional. Exatamente. Então, não há mais o que se privatizar. E é um erro enorme, estratégico e principalmente em termos de capital, de soberania e que deve servir ao povo e não a meia dúzia de empresas. E não soluciona de vez o problema, né, Juliano? Isso, é vender o armário velho, né, para mês que vem faltar comida na mesa de novo. É o que a gente estava falando aqui, e um tema importante, né, que é a questão do parcelamento de salários. E um dos nossos parceiros, a Federação Sindical dos Servidores Públicos, agiu, tomou as rédeas da situação, né, e de maneira primeira, né? Não há nenhum tipo de ato parecido com isso em todo o país. Inclusive eu estive lá essa semana na sede da FESERGS, que fez uma grande parceria com a rede de farmácias associadas. Roda a imagem aí para a gente ver. E o presidente Sérgio Arnaud, ele está entabulando essa parceria e explica em que consiste aí o cartão FESERGS Pharma. Consiste na criação do cartão FESERGS Pharma, que permitirá a todos os servidores públicos estaduais, aposentados e pensionistas utilizarem esse cartão fazendo compras com crédito consignado, ou seja, a pessoa não vai precisar desembolsar o dinheiro do medicamento, uma vez que muitas vezes, em função dos atrasos salariais, no meio do mês, os servidores não têm dinheiro para comprar os seus medicamentos. E aí param de tomá-los. E visa exatamente beneficiar a todos os servidores públicos, professores, policiais, civis, militares, aposentados e pensionistas, que podem ir em qualquer das farmácias associadas do Estado e solicitar o seu cartão. O cartão FESERGS Pharma veio para colaborar com o servidor público. Nós sabemos que uma enfermidade, uma doença no meio do mês, compromete o orçamento da familiar. Então o cartão FESERGS Pharma veio para auxiliar nesse sentido, ao servidor ter disponível um crédito pré-aprovado para adquirir seus medicamentos necessários para curar uma doença, uma enfermidade. Está aí, importante evento realizado pela FESERGS em parceria com a rede de farmácias associadas. A doença não pode esperar, né, gente? O salário está parcelado, mas a pessoa tem que tomar o remédio, né? Então, uma excelente iniciativa aí da FESERGS. Parabéns à federação. Vamos voltar aqui para as questões, as dúvidas que vão sendo encaminhadas por você na consultoria previdenciária. Hoje está conosco o Dr. Tiago Kidrick, do KS Advogados. Dr. Tiago, o Charles tem 51 anos de idade e trabalha 25 anos com o transporte de inflamáveis. Tem o direito à aposentadoria especial? Sim, o transporte de inflamáveis é considerado um trabalho perigoso, né? Então, comprovado, né, esses 25 anos, se tem obtido decisões favoráveis para aposentadoria especial. O Aldenir, ele diz que é catador, não tem carteira assinada, já tem 50 anos de idade, mas não tem contribuição. Ele pergunta se ele consegue se aposentar. Não, para ter aposentadoria é necessário haver contribuições, né? Nesse caso, eu aconselho, né, o telespectador aí a começar a fazer suas contribuições, nem que seja na modalidade mínima dos 5% para pessoas de baixa renda, para possibilitar uma aposentadoria, um auxílio-doença, algo assim no futuro, não ficar desamparado, né, Solano? O Chico diz que está em auxílio-doença desde janeiro de 2015. Se ele conseguir averbar esse tempo como tempo de contribuição, ele completa os 96 pontos. Como faço para interromper o auxílio-doença e pedir a aposentadoria por tempo de contribuição? Avise o INSS que o senhor se acha apto e depois faça as contribuições para que esse tempo todo que o senhor teve em auxílio-doença, faça uma contribuição ao menos, para que esse tempo todo que o senhor teve em auxílio-doença seja incorporado e o senhor entre com a aposentadoria com 96 pontos. Doutor Tiago, a gente está falando, é a nossa pauta, o que a gente está propondo hoje, né? Analisar os primeiros 20 dias aí, analisar, ou melhor dizer, pontuar, né? A análise é muito
é um termo muito duro, é muito pouco tempo para a gente poder fazer uma avaliação, mas pontuar o que foi feito, e muito foi feito, nos bastidores ainda, sobre a possível reforma previdenciária. Lá está se dizendo que os militares podem ficar de fora. É uma boa? Qual é a sua opinião? Nós previdenciaristas estamos vivendo tensão enquanto não vem primeiro essa medida provisória, que já vai mudar alguma coisa, e a reforma da Previdência, né? Acho que os militares, que vai ser apresentada uma reforma com a inclusão dos militares, e de uma forma bem pequena, né, para também não criar atrito entre eles, e aí a sociedade vai ver, olha, os militares entraram e aí a reforma vai passar mais fácil, entendeu? Eu estou prevendo isso, que seja incluído de uma pequena forma os militares, para que o discurso seja mais palatável à sociedade. Marco Weber, a Previdência dos militares, ela tem um déficit hoje de mais de 40 bilhões de reais, 40 bi. Né? E o salário que os militares recebem, em média, é de 13 mil reais. Na comparação com o INSS, que é de 1.200, de você, trabalhador da iniciativa privada. Todo mundo tem que dar a sua cota. Se vai haver reforma, os militares também têm que entrar, não é assim que você entende? Claro, evidentemente, inclusive com uma média de soldo, né, superior ao funcionalismo público do Rio Grande do Sul, que é 2, 3 mil reais, 4 mil no máximo. É claro que o Exército é necessário em qualquer país. É claro que o militar desempenha o seu trabalho, mas nós vivemos num período de paz e o militar precisa ser, em nome da moralidade, equiparado aos demais trabalhadores do Brasil. Sim. E não com uma solução paliativa, como disse agora há pouco o Tiago, com o qual eu já conversava lá nos bastidores a esse respeito. Não servir como campanha para que a reforma da Previdência passe mais fácil no Congresso. Sim. Não mesmo. Daqui a pouco eu vou querer saber também a opinião do Juliano e do Oswaldo sobre a questão da reforma previdenciária. Em específico também tem sido ventilado a possibilidade, né, da modificação da categoria do trabalhador rural, hein? Talvez deixe de ser uma aposentadoria. Queria a opinião deles daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai virar nossa chave aqui. Tá chegando aí os nossos consultores no quadro Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista, nesse primeiro Dica Trabalhista do ano de 2019, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pelo telespectador Márcio. Ele nos conta o seguinte: ele diz que trabalha há 16 anos na mesma empresa e gostaria de saber como funciona o quinquênio, pois, segundo ele, apesar desses 16 anos de trabalho, ele recebe exatamente o mesmo salário de pessoas que trabalham em função igual, mas que entraram recentemente nessa empresa. Bom, Márcio, acontece o seguinte: os direitos trabalhistas, eles decorrem ou da lei, Constituição e a própria CLT, ou de normas coletivas, como a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho. E esse direito quinquênio, ele é um direito que nós chamamos de adicional por tempo de serviço. E esse direito, ele não está previsto em lei. Portanto, não existe uma lei que obrigue o seu empregador a efetuar esse pagamento. E, pelo jeito, na sua categoria profissional também não há uma previsão para recebimento desse adicional. Portanto, não havendo previsão nem em lei, nem em norma coletiva e nem no próprio contrato de trabalho, esse direito, infelizmente, não será devido. Tá bom? Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Obrigado ao Dr. Marcelo de Jesus, nosso consultor da área trabalhista. Sempre mande as questões sobre direito do trabalho aqui pra gente, juntamente com as questões sobre Previdência. E sobre Previdência que a gente está falando nesses primeiros 20 dias de governo aqui, Jair Bolsonaro e Eduardo Leite, e especificamente agora na reforma previdenciária, Juliano Porche, há a possibilidade de modificação do benefício do trabalhador rural. E a princípio não seria juridicamente, né, muito bom. Como que as categorias da área rural estão pensando sobre isso? Veja bem, eu acho que é uma inconsequência querer
porque ainda não está bem apresentado, né? Exato, Mas tudo conversa de bastidor. Isso, você fala até, inclusive, em ser menor do que o salário mínimo, exato, né? Então, exatamente. tu veja, o trabalhador rural que inicia o seu serviço na lavoura lá com 8, 10 anos de idade, essa é a realidade que se tem dentro do núcleo familiar. Né? Vai trabalhar até os 60, 65 anos, não se sabe exatamente, tendo que contribuir mensalmente, como é diferente de hoje, por exemplo, numa conta privada, não se sabe ao certo. Vai causar um caos grande no interior do nosso país e veja bem, a maior pobreza do Brasil está no meio rural. E só para concluir, eu acho que é um erro muito grande do governo nacional ter colocado, por exemplo, a agricultura familiar aos auspícios do Ministério da Agricultura, ou seja, do agronegócio, e também ter feito a questão extinto CONSE, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Oswaldo, de tudo isso que a gente está falando, acho que o mais importante é que haja o debate, né? Porque a princípio vai vir um texto pronto, isso vai para a Câmara dos Deputados, depois posteriormente para o Senado. Mas não seria mais adequado ter um debate, uma construção, como por exemplo com os operadores do direito, com os sindicatos, com as categorias? Sim, a prática da democracia que está se apresentando nesse momento no Brasil, a gente sabe que ela não vai acontecer. Então, é lamentável que a gente não tenha uma discussão sobre um tema como a Previdência que vai afetar todos os brasileiros no futuro, né? Então, seria muito importante esse debate a ser feito. O pano de fundo disso tudo, né, é entregar na mão da iniciativa privada e cair na mão dos bancos da Previdência Social no Brasil. E nós temos que acabar também com as castas no Brasil que não contribuem, né, tipo o Exército Brasileiro, né, tem que contribuir com o INSS. Eles ganham salários, como todo trabalhador brasileiro, eles também têm que contribuir. Então, nós temos deputados, nós temos juízes, nós temos e o Exército Brasileiro, que são umas castas dentro da nossa nação. Então, precisam ter igualdade, né? Direitos e deveres iguais para todos, entendeu? Exatamente. É isso aí. Doutor Tiago, o Newton lá de Morro Reuter, ainda da nossa consultoria sobre Previdência, minha esposa tem 24 anos de contribuição na área do calçado, tem 52 anos de idade. Quanto tempo falta para ela se aposentar? Se todo esse tempo no calçado for sujeito a nocividade, a insalubridade, etc., falta 1 ano. Se nenhum, faltariam 6 anos. Ou também pode ser que parcialmente do tempo seja especial e outra parte do tempo não. Então teria que verificar, Solano, o que é especial nesse tempo dela e o que não é. E rapidinho, para a gente concluir, a Rose de Pelotas, tenho 57 anos de idade, 12 anos e 9 meses de contribuição. Estou desempregada, estou pagando o carnê. Eu consigo me aposentar com 60 anos? Vai fechar mais ou menos 60 anos com uns 15 anos de contribuição, então ela fecharia o tempo e a idade para aposentadoria por idade. Mas vai ter reforma da Previdência nesse período, provavelmente ela vai entrar numa transição. Muito mais vamos debater sobre essa temática, né? Quero agradecer muito ao Tiago, ao Juliano, ao Oswaldo e ao Marco pela participação no programa desse domingo. Você pode nos seguir, continuar aí vendo a nossa produção de conteúdo nas nossas redes sociais, lá no nosso site, no canal do YouTube, no Facebook. Tudo isso e muito mais. Se programe para domingo que vem, está aqui na Band TV a partir das 8h30 da manhã. Do Boca, no seu ano 30. 30 anos protegendo o seu direito.